Boa noite a todas as pessoas. É com muita alegria que iniciamos aqui mais um episódio da série Gente da Ampul. É um conjunto de programas que temos desenvolvido justamente para destacar aqueles colegas historiadores e historiadoras nos mais diversos espaços profissionais que têm contribuído para adensar a nossa associação. Então, neste programa, eu tenho muita alegria e a honra de receber o presidente da Ampul Pernambuco, professor Elder Remígio, que é professor da Universidade Católica de Pernambuco e está aí concluindo a sua gestão à frente da Ampul Pernambuco, né, se preparando para entrar nessa grande maratona que é o encontro estadual. Então, professor Elder, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao canal da Ampul Brasil nas redes sociais, aqui no YouTube. A gente costuma brincar que é a casa da história profissional nas redes, um canal que tem sido muito fortalecido e claro, graças a essa interação com as sessões estaduais, e Pernambuco naturalmente se destaca pela sua organização, pela sua intensidade, pelo trabalho que tem desenvolvido, né? É uma das sessões mais relevantes na nossa associação. Então, bem-vindo e a palavra é sua para introduzir aí suas primeiras questões, né? E um dos objetivos do programa, quando a gente está lidando com os presidentes em exercício das sessões estaduais, é justamente fazer um panorama da gestão, abordar alguns temas que têm sido central. Então, professor Elder, a palavra é sua, bem-vindo. Bem, professor Valdir Araújo, dizer da minha satisfação de estar aqui hoje participando deste importante momento da nossa Associação Nacional de História e do meu prazer enorme, da alegria de estar ainda representando a Ampul Pernambuco nessa gestão que se iniciou em 2020 e que vai ser finalizada este ano, em 2022, em outubro, e uma gestão que passou aí pela pandemia, tem passado pela pandemia, né, com todas as dificuldades, com todas as novas questões que a pandemia trouxe para as nossas estaduais e também para a Ampul Brasil, sem dúvida. E gostaria de parabenizar a sua gestão, professor Valdir, juntamente com seus colegas, pelo dinamismo, né, que trouxe para a Ampul Brasil. A Ampul hoje tem uma nova cara, tem um novo dinamismo, principalmente nessa atuação nas redes. Então, a gente fica muito feliz de poder colaborar e contribuir de alguma forma com essa excelente relação que sempre tivemos, né, entre a Ampul Pernambuco e a Ampul Brasil, inclusive quando sediamos em 2000 e quando sediamos em 2019 o Simpósio Nacional de História em Recife, né, o simpósio que antecedeu a pandemia, né? Muitos têm uma memória extremamente positiva daquele grande evento, que foi construído com muito suor, com muita força, com muita energia, por um grupo de historiadores e historiadoras, professor Valdir, que eu gostaria de falar um pouco sobre esse grupo. Eu acho que, além do professor Helder, que está nesse momento da gestão, existe um grupo, existe uma geração de historiadores e historiadoras que surgiu muito em virtude das políticas de incentivo à educação, à formação de professores e professoras, à expansão das universidades públicas, e esse grupo é uma nova geração, né, que, ao mesmo tempo, sabe lidar bastante e muito bem com os principais catedráticos, os professores que muito contribuíram e que continuam contribuindo, né, com as nossas universidades aqui em Pernambuco. Então, esse grupo que vem é formado por professores e professoras das camadas populares, né, que vem das camadas populares e especificamente nessa gestão eu gostaria de citar nominalmente o professor Humberto Miranda, da Rural, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o professor Márcio Ananias Ferreira Vilela, que já foi vice-presidente da Ampul Brasil, quando sediamos o Simpósio Nacional de História, da UFPE, a professora Maria do Rosário da Silva, da Universidade Católica de Pernambuco, a professora Joana Maria Lucena, que atualmente está na rede municipal de ensino da cidade de Jaboatão, os Guararapes,
o professor Arthur Gustavo Lira do Nascimento, recém-doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, mas também está na Unifip, atua na rede particular de ensino básico também, a professora Carlene Sayane, que está atualmente no Colégio de Aplicação, o professor Carlos André, da UPE, o professor Arnaldo Júnior, da UFPE, professora Elizabeth Soares, da URGS, professor Tiago César, também da Universidade Católica, o professor Pablo, ex-presidente da Ampul Pernambuco, da UFPE, e Ariane, que está atualmente no ensino básico lá no Ceará. Além, gostaria também de citar uma inovação que nós tivemos, professor Valdeir, nessa última gestão, que foi criar conselheiros regionais. A gente tinha uma dificuldade muito grande de chegar ao interior do estado. As principais universidades estão concentradas na capital, na região metropolitana. Então, como Pernambuco tem uma extensão aí de mais de 700 quilômetros, ficava difícil da gente chegar, por exemplo, a Petrolina, que é o extremo do estado de Pernambuco. E aí nós criamos conselheiros regionais que nos ajudam muito nas diversas regiões do estado. Isso não está no nosso estatuto, mas nós criamos essa alternativa como com a necessidade de termos representantes em cada uma dessas regiões. Isso tem funcionado muito bem, porque promoveu um dinamismo à associação que ela não tinha anteriormente. Né? Então, o professor Leandro Nascimento, que é da EAD da Rural de Pernambuco, e agora também está na Universidade Estadual do Piauí, na UESP, é o nosso conselheiro da região metropolitana, o professor Elias, que é um professor do ensino básico da Secretaria de Educação, está na Mata Norte e Sul de Pernambuco, a professora Karina Moreira, que está representando a região agreste na UPE de Garanhuns, e o professor Augusto Ascioli, que é da ESA, que está representando o Sertão. Então, essa iniciativa ela nos ajudou a criar uma rede, a nos comunicar melhor com as diversas instituições que fazem parte do Estado, seja no ensino básico, sejam as autarquias também, as faculdades e as diversas universidades que estão no interior do Estado. Então, essa foi uma das iniciativas que tivemos de pronto, né? Assim que assinamos a nossa carta-programa lá atrás, em 2020. E agora, professor Valdeir, estamos prestes, como foi dito, a realizar o nosso encontro estadual de história, né, que neste ano é o 14º encontro estadual de história, que terá como temática História, Fome, Direitos Humanos e Democracia, que vai acontecer entre 13 a 16 de setembro na Universidade Católica de Pernambuco, e é um evento híbrido. É importante que quem esteja nos assistindo também pode participar de qualquer lugar do Brasil do nosso evento, porque as mesas redondas e conferências serão presenciais, mas também serão transmitidas pelo YouTube. Os simpósios temáticos vão ser 100% remotos e os minicursos também. Então, nós temos aí 19 simpósios temáticos, 9 minicursos, para que vocês possam escolher nesse momento para participar. E é interessante trazer um pouco da arte do nosso evento, que foi criada pelo chargista do Jornal do Comércio, chamado Tiago Lucas. Ele pegou aí as palavras-chave do nosso evento e transformou nessa arte, que é uma arte muito dura, muito expressiva, né, mas que retrata, representa aquilo que nós estamos vivendo agora no país, né? Um cenário extremamente difícil. O último relatório da Rede Pensan coloca que 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. O desrespeito aos direitos humanos é visível, os ataques diários à democracia também. Então, nós temos temas para serem discutidos nesse evento que vai acontecer às vésperas da eleição de 2022, praticamente aí menos de um mês da eleição, e tenho certeza que vai ser um momento de ricos e intensos debates. Eu já posso antecipar para quem está assistindo
é a confirmação, né, da presença do professor Valdeir Araújo no nosso encontro para a nossa conferência de abertura. Vai ser uma alegria enorme recebê-lo aqui na Universidade Católica de Pernambuco, nesse evento que vai reunir as principais universidades, as principais lideranças do campo da história de Pernambuco e do Nordeste do Brasil, em especial destacar os professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco, que, sem dúvida, sempre estão ao nosso lado na gestão, no dia a dia, construindo as possibilidades para fortalecer cada vez mais a nossa entidade. Professor Helder, agradeço muito a menção generosa aí ao convite, que eu aceitei com muita alegria, né? Enfim, é sempre muito bom retornar a Pernambuco, a gente retorna cheio de ideias, cheio de energia para trabalhar. Eu acho que a decisão de focar o evento em fome, direitos humanos, é absolutamente pertinente. Infelizmente, no ano que a gente comemora o bicentenário, problemas estruturais muito graves estavam enraizados na nossa história e ganharam uma nova relevância, uma relevância que a gente pode dizer até certo ponto inesperada. Eu acho que nós nunca esperamos um retrocesso histórico tão agudo, mas como historiadores e historiadoras, nós sabemos que a história é também feita de retrocessos, é também feita de contra-revoluções, é também feita por perda de direitos. Então, na história, nada está garantido, principalmente para os mais fracos, não é? Mas o que deve servir apenas como alerta de que a luta é continuada, principalmente a luta de nós, educadores, né? Nós sabemos, a cada ano que chegamos na escola e recebemos uma leva nova de alunos a educar, com quais nós aprendemos, de estudantes, não é? De pesquisadores, que também nós recebemos na universidade. Então, o nosso trabalho é contínuo, é um trabalho que, pela própria natureza das coisas humanas, transitórias, que precisam ser continuamente construídas, ele precisa ser renovado. Por mais que, principalmente nós, que não somos tão jovens assim, né, professor Helder, se cansa um pouquinho de vez em quando, mas aí a gente entra em sala de aula e as energias se recuperam, não é? Então, assim, e certamente eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho aqui com a nossa audiência da sua trajetória acadêmica, sua tese de doutorado sobre Josué de Castro. Você esteve aí sobre a supervisão do professor François Dossi, né, que é uma das grandes autoridades mundiais em história intelectual. Você também é ligado, é sócio da Sociedade Brasileira de História Oral, que desenvolve um trabalho importantíssimo nesse campo. Então, assim, como se dá esse cruzamento de uma trajetória muito bem sucedida de pesquisador, lidando com temas cada vez mais relevantes, como o da fome, né? E a presidência e a participação nessa diretoria da Seção Estadual de Pernambuco? Bem, professor Valdeir, eu agradeço pelas palavras mais uma vez. É sempre um desafio, né? Eu vejo que esse cenário do Brasil é desolador, né? Eu me doutorei em 2016 e eu lembro que quando eu entrei no doutorado, o horizonte de expectativa para o país, em 2012, era outro, né? Já tínhamos ali enfrentado a crise econômica de 2010, estávamos enfrentando uma certa reação ao governo Dilma, né? Mas o horizonte era outro. Você olhava para o futuro e encontrava várias possibilidades, né? Pelo menos esse grupo geracional que eu falei para vocês, e esqueci de citar, inclusive, a professora Juliana Andrade, né? Ex-presidenta da Ampul Pernambuco, e que integra hoje a atual gestão da Ampul Brasil, sua companheira de diretoria. Nós olhávamos para o futuro com uma perspectiva muito positiva. Existiam recursos para, durante o doutorado, enfrentar diversas possibilidades de pesquisa, como uma oportunidade que eu tive sendo doutorando pela UFPE, orientado pela professora Regina Beatriz, de ir até o Rio de Janeiro e fazer uma mobilidade discente no Instituto de História com a professora Marieta de Moraes Ferreira, e depois conseguir uma bolsa para doutorado de sanduíche e ser orientado pelo professor François Dossi no Instituto de História do Tempo Presente. Então, o cenário, professor Valdeir, era outro, né, em termos de financiamento de pesquisa,
em termos de possibilidades, né? Mas a AMPU, na minha vida, ela surgiu ainda na graduação, quando eu me graduei na Universidade Federal Rural de Pernambuco, um curso de licenciatura em História, e lá eu tive a oportunidade de participar como monitor dos primeiros eventos da AMPU estadual, isso nos idos de 2003, 2004, foi a primeira vez que eu ouvi falar na AMPU. Até quem me apresentou a AMPU foi o atual vice-presidente, o meu querido colega e amigo, o professor Humberto Miranda. Ele era do diretório acadêmico e fez uma palestra de recepção dos calouros e falou, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra AMPU. E a partir dali eu comecei a me engajar, né, tanto nas ações do movimento estudantil, quanto também nos eventos da AMPU. E de lá para cá, professor Valdez, sempre tenho dado a minha contribuição de alguma forma. Então, nas diversas gestões, eu já passei pelos cargos de conselheiro fiscal, de conselho consultivo, já passei também pelo cargo de tesoureiro, né, de secretário, e atualmente estou como presidente. E até estou dizendo aos colegas que daqui por diante eu serei um conselheiro eterno da AMPU, para ajudar da melhor maneira possível, porque eu acho que o momento agora é também de formar novos quadros, abrir para caras novas, para pessoas que tragam um dinamismo ainda maior para a AMPU Pernambuco. Eu acho isso super importante. Então, professor Valdez, a AMPU ela nunca teve dissociada da minha trajetória acadêmica, né? Então, assim que eu terminei a graduação, me associei prontamente à AMPU, fiz o mestrado na Universidade Federal Rural e depois, no doutorado, passei a contribuir de maneira mais afetiva, né? Decisiva, à AMPU Pernambuco. E durante o doutorado foi uma grande experiência, né? Porque eu escolhi um tema, cheguei a um tema que era estudar um grande personagem. E esse personagem foi o médico pernambucano, geógrafo, diplomata, escritor, deputado federal, embaixador, enfim, Josué de Castro, né, que nasceu em 1908 em Recife e faleceu no exílio em 1973 em Paris. Então, eu tive a sorte de ter o contato, professor Valdez, com um acervo pessoal do Josué de Castro, que está salvaguardado na Fundação Joaquim Nabuco, um acervo que tem 33 mil documentos, 5 mil livros, enfim, até hoje eu pesquiso nesse acervo, né? Passados anos aí, depois do início do doutorado, as minhas pesquisas de iniciação científica, elas estão ligadas e focadas ainda no Josué de Castro. Nesse momento eu estou estudando a rede intelectual por meio das correspondências dele, né? Que é algo impressionante. E o Josué ele me possibilitou também mergulhar em uma discussão muito própria, como foi dito, da história intelectual, mas também da história política. Então, eu sempre trabalhei nessa relação entre história intelectual e história política, nesse limiar, pensando a construção desse sujeito atrelado às demandas históricas daqueles passados, né, daqueles presentes, enfim. Então, eu fiz praticamente aí uma peregrinação da vida de Josué de Castro, onde ele nasceu, onde o acervo está salvaguardado em Recife, depois fui ao Rio de Janeiro, depois fui a Paris e entrevistei algumas pessoas que conviveram, inclusive, com Josué de Castro, né? E Josué teve uma vida muito interessante, porque ele, principalmente a partir dos anos 40, quando ele lança, em 1946, o livro Geografia da Fome, e depois é publicado em língua francesa em 1948, ele desnaturaliza a fome, né? Então, obviamente que amparado em toda uma série de questões que estavam sendo discutidas no pós-Segunda Guerra Mundial. O combate à fome passava a ser uma demanda social extremamente significativa, extremamente relevante, com a fundação da ONU, fundação da FAO. Eu e Josué estava interessado nessas questões e já vinha pesquisando há muito tempo, como nutrólogo, como médico, como geógrafo, essa perspectiva de mapear a fome no Brasil. Esses estudos se expandem para o mundo,
principalmente quando ele publica, em 1951, o livro Geopolítica da Fome, né, onde ele vai estudar a fome em todos os continentes, e aí vai assumindo cargos de relevância internacional e se torna em uma autoridade nessas questões voltadas para a alimentação e o combate à fome no mundo, quando ele assume o Conselho Consultivo da FAO e passa a representar o Brasil, e, segundo ele, foi uma experiência assim, frustrante, porque as superpotências, no auge da Guerra Fria, estavam muito mais interessadas nas armas atômicas, nos investimentos às armas atômicas, do que mesmo em criar reservas alimentares para combater a fome no mundo. Né? Então, é um personagem intrigante, interessante, múltiplo, e que, inclusive, a minha tese está agora se transformando em livro, está no prelo. Em outubro será publicada pela editora Paco Editorial, e em breve a gente faz aí, dá boas novas sobre a publicação. Então, parabéns, professor. Eu também exibi aqui, enquanto o senhor falava, um dos livros, né, que está disponível aqui na Amazon, chamado História em Debate, Cultura, Intelectuais e Poder. É uma coletânea com muitas contribuições bem relevantes. Então, convido os interessados aí que possam adquirir o livro, e aguardamos muito ansiosos aí a sua tese sobre José de Castro. Fico me perguntando qual seria a reação do José de Castro ao saber, né, que a fome volta a ser um espectro terrível na sociedade brasileira. Provavelmente ele não se surpreenderia, considerando que esse tem sido o legado, infelizmente, né, da direita e das forças do obscurantismo que, quando assumem o poder no nosso país, um legado imediato é a fome, né, professor? Sem dúvida, professor Valdei. É terrível a nossa situação no presente, né? A fome, ela está presente em cada esquina no Brasil, né? A fome, ela está extremamente visível. E tem uma fome também que é oculta, como diria Josué de Castro, que é aquela fome que você muitas vezes não consegue enxergar. E são aquelas pessoas que estão em insegurança alimentar. São aquelas que precisam escolher qual das refeições elas vão fazer em casa. Muitas vezes a geladeira está vazia, mas ela só tem o jantar. Então ela tem que escolher qual das 3 refeições ela vai fazer. Então, qual alimento vai comer, o que é possível, né, se alimentar ao longo de um dia. Então, sem dúvida, o Josué de Castro hoje estaria estarrecido, porque ele acreditava muito que, com o avanço da tecnologia, com a possibilidade de cada vez mais produzir alimentos em menos tempo, de algum modo o capitalismo iria se voltar para o combate à fome. Entretanto, o que nós temos visto é que o Brasil, como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tem cada vez mais batido recordes de produção e, sem dúvida, estamos com 33 milhões de pessoas, a partir do levantamento da rede Pensan, provavelmente esse número é muito maior, passando fome. Então, é estarrecedor, é difícil, é vergonhoso para o país, mas isso esbarra em uma série de questões que o próprio Josué de Castro já nos falava lá nos anos 50, professor Valdei. Uma delas é a questão da reforma agrária e também a escolha que o país fez pelo agronegócio. Essa escolha foi muito bem respaldada pela ditadura civil-militar. Né? A própria professora Regina Beatriz trabalha muito com essas questões porque, ao longo dos anos 70, houve um processo de colonização, né, do norte do Brasil, né, com um projeto de expansão das multinacionais que hoje detém, né, uma grande parte desse projeto, com o agronegócio pulsante nessas regiões, que expulsou os pequenos proprietários, que expulsou os pequenos produtores. Então, essa foi uma escolha extremamente também impositiva, né, por parte dos militares, para que a gente chegasse nessa situação atual. Então, uma das questões que o Josué nos traz é justamente investir na reforma agrária, trabalhar a agricultura familiar, né? E o que a gente percebe é que o agronegócio ele está em sua expansão, cada vez mais combatendo os pequenos produtores. Então, quem tem uma receita muito importante para essa questão da reforma agrária é o movimento Sem Terra, né? O dos trabalhadores sem terra, o MST,
É importante que seja dito que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. É tão discriminado, tão perseguido, né? Quando, na verdade, tem a solução para a fome. Outro ponto também é a agroecologia, que o próprio Josué de Castro também, lá nos anos 70, já falava ali no finalzinho da vida dele sobre a importância de atrelar a produção de alimentos também a essa questão do meio ambiente. Então, eu penso que o Josué de Castro, professor Valdeir, que foi um dos pensadores brasileiros, que foi, sem dúvida, esquecido, né? Houve uma produção do esquecimento em torno do Josué de Castro, é um dos intelectuais que a gente pode revisitar atualmente para tentar construir possibilidades para combater a fome nos próximos anos. Infelizmente, aspectos muito negativos do nosso passado foram atualizados e intensificados, né, nessa atual onda obscurantista que gerou o governo federal atual, né? Não tem como dizer isso com meias palavras, né? A própria palavra agro, uma palavra latina, né, que poderia e tem significações tão importantes, é hoje objeto de propaganda das forças mais deletérias da sociedade contemporânea. Eu brinco até que é um ogronegócio, não um agronegócio, e tem um governo que aumentou de maneira artificial o dólar para beneficiar esse ogronegócio ligado à exportação, à comoditização dos produtos agrícolas a qualquer preço, uma exploração predatória dos recursos naturais, da água, da floresta. Então, tudo aquilo que pensadores como Josué de Castro apontavam como soluções foram desmontadas, né? Ou seja, obviamente, nunca conseguiu instaurar um modelo de desenvolvimento econômico para o campo, né, de fato sustentável, mas tudo aquilo que estava sendo feito nessa direção, como o apoio à agricultura familiar, foi esvaziado, quando não totalmente desmontado no atual governo. Então, é uma situação muito grave que vai deixar impactos muito fortes. Mas, professor, eu queria voltar ainda rapidamente, embora esse tema, né, a gente pode retomar ele também de outros modos, a sua gestão na Ampul Pernambuco, que também tem sido caracterizado por uma ocupação das redes sociais, por uma comunicação pública da história, pelo protagonismo, né, de grupos minorizados, né? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente para a nossa audiência. Aproveito também, peço para quem estiver nos assistindo que curta aqui, que assine o canal da Ampul, que assine as notificações. A gente tem insistido como é importante construir esse auditório alternativo, esse auditório comprometido com uma historiografia profissional, comprometido com valores democráticos, e a Ampul Pernambuco também tem desenvolvido um trabalho muito bacana. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bem, professor Valdeir, de fato é sempre um grande desafio, né? Nós percebemos desde muito cedo, eu acho que lá em 2019, como a comunicação nas redes sociais ela era importantíssima, isso ainda na gestão da professora Juliana Andrade. Nós já tínhamos uma prática de fazer um trabalho nas redes sociais para o Simpósio Nacional de História. Então, nós já utilizamos em 2019 o Instagram, o YouTube, o Facebook, que já era usado bem anteriormente, mas agora, durante o período da pandemia, e o encontro estadual, o 13º encontro estadual, que foi organizado pela professora Juliana na Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas já foi 100% online por conta da pandemia, já nos trouxe também essa experiência, né? No momento em que, em março de 2020, nós passamos a ter as universidades fechadas, né, a paralisação das atividades presenciais, nós tivemos que aprender a lidar com alternativas. E essas alternativas se instituíram, num primeiro momento, em uma série de lives, e essas lives foram, obviamente, conduzidas com a participação dos grupos de trabalho da Ampul Pernambuco. Nós acabamos expandindo também essas lives para os parceiros, né, o Arquivo Público, parceiros como a CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, as diversas universidades também, que passaram a nos ajudar nesse processo de divulgação científica. Então, as lives elas eram amplamente divulgadas, e eu lembro muito da primeira live que fizemos, professor Valdeir, no momento da pandemia, no auge da pandemia, em abril, se eu não me engano, de 2020,
com o professor Antônio Torres Montenegro. E naquele momento foi uma audiência impressionante, bateu acho que 1.500 pessoas assistindo simultaneamente, e mostrou esse potencial que era possível, né, construirmos a possibilidade de dialogarmos mais nas redes. Era algo que a gente já vinha fazendo, mas se intensificou muito com a pandemia. E um detalhe também, professor Valdir, para voltar um pouco à minha fala inicial, que esse processo de interiorização da Ampul Pernambuco também se deu nas redes sociais. Então, foi possível fazer com que professores e professoras do interior do estado, principalmente do ensino básico e das universidades também, mas privilegiando o ensino básico, pudessem participar das nossas atividades nas redes sociais. Isso foi muito interessante porque nos ajudou a integrar ainda mais o Estado, os associados e associadas, a chamar pessoas para próximo da Ampul e, sobretudo, essa relação com o ensino básico, que sempre foi uma meta nossa e continua sendo na Ampul Pernambuco. Então, o papel, e para fechar essa questão, acho que o papel dos GTs também. Quando nós pensamos as lives, quando nós pensamos o encontro estadual, as mesas do encontro estadual, todas elas são pensadas com a representação dos grupos de trabalho da Ampul Pernambuco. E, ao mesmo tempo, cada GT tem suas iniciativas autônomas e nós passamos também a integrar e a compartilhar de maneira muito efetiva todas essas atividades que são desenvolvidas pelos GTs. Professor Helder, nós já estamos aqui mais de 30 minutos de conversa, então temos que caminhar aqui para a nossa conclusão, mas já reforço um convite para que o senhor retorne em outra oportunidade para lançar o seu livro, né? Acho que é um livro que nos interessa muito, em especial nessa conjuntura, mas para concluir, eu gostaria que, a partir desse ponto de vista privilegiado, né, que ter conduzido a sessão estadual durante todo esse período, um período extraordinário, em sua opinião, quais são os grandes desafios, né, da profissão do historiador, da presença do historiador e da historiadora nas escolas, nos espaços públicos, enfim, nessa matriz de problemas que envolvem hoje a disciplina História, o que o senhor destacaria assim, como questões para o futuro? Bem, professor Valdir, excepcional a sua pergunta, muito importante. Primeiro, eu acho que o desafio principal para a comunidade de historiadores e historiadoras no Brasil é que nós possamos cada vez mais ampliar os nossos lugares de atuação institucional. Eu acho que isso é fundamental, né? Não somente ficarmos na universidade, não somente no ensino básico, que são lugares excepcionais, muito importantes, mas também trabalhar diretamente em museus, trabalhar diretamente em arquivos, trabalhar em empresas, a própria iniciativa privada, enfim, a gente ampliar um pouco esse lugar institucional e, obviamente, a partir da dimensão pública das ideias do campo da história, né? A gente precisa, cada vez mais, buscar um aperfeiçoamento, de aprender a dialogar nesse campo que é essa arena virtual, né? As redes sociais, das diversas maneiras. Eu acho que esse é um dos principais desafios, é como eu penso, porque a partir do momento em que o historiador ele está presente em diversas instituições, em diversos lugares, e que as suas ideias passam a ter uma dimensão pública, no sentido mais amplo da palavra, nós vamos fortalecendo o campo no país. Eu acho que esse é um dos caminhos e um dos principais desafios. Obviamente que é preciso fortalecer também o diálogo da nossa associação com esses novos historiadores e historiadoras, com os coletivos que são formados, com as outras associações, com os parlamentares progressistas também. Então, eu acho que o fortalecimento do historiador e da historiadora, da atuação do historiador e da historiadora, perpassa também pelo fortalecimento da nossa associação, da Associação Nacional de História, da Ampul Brasil e das suas estaduais. Isso se dá com um esforço coletivo.
Isso se dá com o estabelecimento e a construção de redes políticas e intelectuais, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente também. Então, são desafios e que a gente possa também, enquanto associação, estarmos abertos para as novas linguagens, para as novas possibilidades, que a gente possa tornar a Ampul uma associação mais aberta, cada vez mais aberta, para os historiadores e historiadoras, para que a gente possa dialogar e, sobretudo, enfrentar os novos desafios, para que a Ampul ela possa se fortalecer e que ela possa também se construir como uma alternativa e uma necessidade para os historiadores e historiadoras que possam e desejem se fortalecer junto conosco e também estarmos coletivamente juntos nesse processo de fortalecimento da profissão do historiador e da historiadora no Brasil, né? Porque é sempre interessante a gente pensar, né? Tivemos a regulamentação da profissão e agora, o que é que nós vamos fazer? Precisamos começar a fortalecer esse trabalho pela Ampul. Então, é você que ainda não se associou, você que está terminando agora o curso de História, você que é mestre, é doutor, já atua no campo da História e não está associado à Ampul, precisa se juntar a essa importante associação para que a gente possa coletivamente fortalecer o campo da História no Brasil. Bom, professor Helder, obrigado. Eu acho que a sua percepção divide muito com a percepção também da atual diretoria da Ampul Brasil, dos grandes desafios que nós temos a enfrentar enquanto comunidade historiadora. A gente vive uma crise estrutural que exige de nós muita criatividade, muito empenho, a reinvenção das formas de fazer política acadêmica, mas eu sei que a gente tem dado uma contribuição importante. Então, só reforço o convite para que o senhor lance o seu livro aqui também nas redes sociais da Ampul Brasil. Desejo um encontro estadual, um novo encontro estadual da Ampul Pernambuco seja um grande sucesso. A gente sabe que tem sido um desafio enfrentar a tecnologia digital ou remota nos eventos das sessões estaduais. Isso tem produzido transformações muito substantivas nos perfis dos eventos. Então, cada evento que acontece a partir de agora é um pequeno laboratório dos potenciais, dos desafios, das dificuldades que o formato digital, o formato híbrido, ou uma coisa que a gente tem discutido muito, a importância de revalorizar também as dimensões presenciais. Né? A gente precisa reocupar as universidades, reocupar os espaços, reocupar as comunidades também fisicamente. Isso é muito importante. Então, reforço aqui para a nossa audiência, quem chegou até o final dessa conversa super animada, que se inscrevam no canal da Ampul Pernambuco, que reforcem as redes sociais também da seção estadual e da Ampul Brasil. Então, a todas as pessoas, até a próxima. Um grande abraço, professor. Muito obrigado, um abraço.